Se você acha que só queima calorias saindo de casa para caminhar na rua, preste atenção, porque eu vou te mostrar agora. Vai mudar completamente a forma como você vê exercício físico, principalmente se você diz que não tem tempo ou não gosta de academia, em apenas 20 minutos caminhando dentro de casa. Eu queimei mais calorias do que muitas pessoas caminhando na rua por quase o dobro do tempo. E isso não é achismo, é estratégia. E no final desse vídeo eu vou te explicar exatamente como você pode fazer o mesmo se você for iniciante, mesmo se tiver mais de 40, 50 ou 60 anos. E mesmo se morar em um espaço pequeno. Agora não pula esse vídeo, porque a maioria das pessoas erra logo no começo e por isso acha que caminhar em casa não funciona. Mas funciona e muito. O problema não é a caminhada, é a forma como você faz ela. Quando você caminha na rua normalmente, você entra no modo automático, ainda sempre no mesmo ritmo, conversa, olha o celular e o seu corpo se adapta rápido. Mas quando o corpo se adapta, ele para de gastar energia extra. Agora, quando você caminha em casa do jeito certo, você quebra esse padrão, você obriga o corpo a trabalhar mais, você acelera o coração, você aumenta o gasto calórico, mesmo sem correr. É exatamente isso que eu fiz. 20 minutos, eu vou te explicar passo a passo. Primeiro você precisa entender uma coisa. Caminhar não é só andar para frente e para trás. Caminhar pode ser um exercício extremamente eficiente se você souber usar intensidade e variação. E é aí que a maioria das pessoas é. Quando caminha na rua, o terreno é sempre o mesmo e o ritmo sempre igual. E o corpo entra em economia de energia. Agora em casa, você controla tudo, você controla o ritmo, o movimento dos braços, a postura e principalmente os estímulos. E deixa eu te contar o que eu fiz nesses 20 minutos dentro de casa. Eu comecei com uma caminhada no lugar elevado, não é marchinha lenta, é elevar o joelho de verdade, contraindo o abdômen logo depois e aumenta a velocidade dos braços, como se estivesse andando rápido, mas sem sair do lugar. Só isso já aumenta muito o gasto calórico, porque braços acelerados fazem o coração trabalhar mais. Depois disso, eu comecei a alterar a caminhada lateral, 2 passos para a direita, 2 para a esquerda, mantendo o tronco firme e o abdômen contraído. Isso ativa músculos que você quase não usa quando caminha na rua, principalmente glúteos e lateral de coxa. E quando mais músculos trabalhando, mais calorias queimadas. Em seguida, eu voltei para a caminhada no lugar, mas agora com passos curtos e rápidos, como se estivesse atrasado. Isso eleva a frequência cardíaca sem impacto algum e sem precisar correr. Depois disso, intercalei 30 segundos de caminhada normal com 30 segundos de caminhada acelerada. Eu fiz isso várias vezes e é aqui que acontece a mágica. O corpo não consegue se adaptar porque o estímulo muda o tempo todo. Quando o corpo não se adapta, ele gasta mais energia. E agora presta bem atenção nisso aqui, porque é o ponto mais importante. Muita gente acha que para queimar mais calorias precisa fazer exercício por muito tempo, mas a verdade é que intensidade inteligente vale mais do que duração. Caminhar 20 minutos em casa com variação e intensidade pode gastar mais calorias do que 40 minutos caminhando na rua de forma automática e sem foco. Além disso, quando você faz esse tipo de caminhada em casa, você continua queimando calorias mesmo depois de terminar, porque o metabolismo fica acelerado, coisa que quase não acontece na caminhada tradicional na rua. Agora deixa eu te explicar porque isso é perfeito para quem quer emagrecer, principalmente para quem já tentou de tudo e não conseguiu nada. Quando você caminha em casa, você elimina várias desculpas. Não depende do clima, não depende de segurança, não depende de tempo. Você pode fazer qualquer hora. E o mais importante, você consegue manter consistência. E no emagrecimento, consistência ganha de qualquer dieta maluca ou treino pesado que você não consegue sustentar. E outra coisa muito importante, caminhar em casa do jeito certo é muito mais amigável para as articulações, não tem impacto
não tem buraco na calçada, não tem descida, nem subida descontrolada. E isso é excelente para quem tem dor no joelho, dor na lombar ou está acima do peso e mesmo assim quer queimar gordura. Agora, se você está pensando, isso funciona para qualquer idade? A resposta é sim. Basta respeitar o seu ritmo, mas manter a estratégia. A estratégia é variar movimento, variar a velocidade, usar braços, postura e atenção plena no exercício. Não é só andar e treinar. E agora eu quero que você entenda algo que quase ninguém fala. Agora eu quero que você entenda algo que quase ninguém fala. Quando você caminha focado dentro de casa, você cria conexão, mente, músculo, você sente o corpo trabalhar, você sua mais em menos tempos e aumenta a sensação de eficiência. E quando você sente que funciona, você não desiste, e é exatamente isso que muita gente abandona a caminhada na rua, porque parece que não dá resultado rápido. Agora, deixa eu te dar um exemplo prático de como você pode fazer isso ainda hoje. Coloque um cronômetro de 20 minutos e comece com 2 minutos de caminhada leve no lugar, depois faça 1 minuto rápido, 1 minuto moderado. Repita isso por 10 minutos, depois faça 5 minutos variando movimentos laterais e elevação de joelhos e finalize com 3 minutos desacelerando. Aos poucos, pronto, você acabou de fazer uma caminhada em casa muito mais eficiente do que a maioria das caminhadas de rua. E se você fizer isso por pelo menos 4 vezes por semana, os resultados aparecem, não só na balança, mas na disposição, no fôlego, até no humor, porque exercício também regula hormônios. Agora, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, caminhada em casa funciona? Porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que acham que não dá para queimar calorias sem sair de casa. E se você quiser que eu monte um treino simples de caminhada em casa, adaptado aí para a sua idade, deixe um comentário aqui abaixo dizendo sua idade que eu respondo. E não se esquece de se inscrever, porque aqui eu sempre trago conteúdos com estratégias simples e práticas que funcionam na vida real, sem enrolação, direto ao ponto, sem modinha, sem promessa falsa, porque emagrecer não precisa ser complicado, precisa ser inteligente. Preste muita atenção nesse ponto, porque aqui está um erro muito comum entre idosos. Comem frutas à noite achando que estão ajudando o intestino, mas aí acabam escolhendo as frutas erradas, muito ácidas ou em excesso, pode causar gases e desconforto. Porém, existe uma fruta específica que quando